Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo aí na tua casa? Belezinha? Já pegou seu travesseiro? Não, largue o travesseiro. Agora o momento é outro, o momento é de estudar geografia com o professor Richard. Bem-vindo à nossa aula aí. Para a aula de hoje, nós vamos retomar a aula anterior, como é de padrão, como é o costume, falando das desigualdades sociais, da herança colonial que nós tivemos, ok? E hoje nós vamos iniciar aí, enquanto objetivo, o estudo da África. Nós vamos entender a formação da África, sobre os aspectos físicos, aspectos históricos, né, e as heranças aí que eles tiveram também, tudo bem? Largamos, viu? Largamos um pouquinho a América e agora vamos para a África e vamos que vamos. Na aula anterior, a gente viu que o continente americano acaba tendo uma densidade demográfica, ou seja, uma concentração da população próxima da orla litorânea. Também nós vimos que o tipo de povoamento, o tipo de colonização, como a colonização de povoamento e a colonização de exploração, acabaram fazendo com que organizasse o continente de maneira distinta, diferenciada. E aí você partiu para as desigualdades sociais nesse sentido, onde uns têm muito, né? E aí, além de ter muito, ainda quer dividir com os outros que tem pouco, tá vendo? Então, neste sentido, surgem as desigualdades sociais e nela a gente pode ver aí alguns indicadores, como o índice de Gini, as pirâmides etárias, a questão da educação e da saúde, a pobreza, e tudo isso ocorreu por conta da concentração da renda, ok? E aí, nós vamos para a nossa aulinha de hoje, África na veia, e vamos que vamos! Vamos falar da formação territorial e da formação histórica aí do continente. Gente, a África é um continente fascinante de estudar. Se você for ver, lembra que eu comentei antes, que os primeiros habitantes que chegaram na América, tem uma teoria que saíram da África. E se você for pegar os primeiros hominídeos, também foi na África que foram descobertas aquelas estruturas ósseas. E vamos falar mais um pouquinho? Lembra de uma rocha? E essa rocha foi encontrada em Easy Bay, na África. E essa rocha é que proporcionou para Arthur Holmes, que foi o cara que conseguiu datar o planeta Terra através de comparação pelo carbono 14, e chegou aos 4,5 bilhões de anos. Foi na África que foi encontrada também essa rocha, né? Então, até a datação mais considerada pelos cientistas do nosso planeta, que ele teria 4,5 bilhões de anos, foi da África que saiu a rocha. Veja que continente fascinante. E vamos começar falando da África também pela sua localização. Bem, primeira, a linha do Equador. Repare que, a partir da linha do Equador, a África tem seu continente tanto no hemisfério norte, setentrional, como no hemisfério sul, meridional, tá vendo? E se eu colocar agora o meridiano de Greenwich, olha lá, também o continente africano, ele tem suas terras tanto na parte oriental, a leste do meridiano de Greenwich, como também terras a oeste do meridiano de Greenwich. O que você conclui com isso? Que a África é um continente que tem suas terras nos 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Olha que legal, tá vendo? Então tá aí, né, a parte da África. Bem, coloquei inclusive lá, ó, a África é um continente que possui suas terras emersas no hemisfério setentrional, norte, meridional, sul, oriental, leste e ocidental, oeste. Tudo bem? Vamos para frente. E agora? Tá aí o nosso continente africano de novo. E eu quero destacar com vocês alguns pontos importantes. Começando, então, aqui pelo Oceano Atlântico. Ela é banhada pelo Oceano Atlântico, ela é banhada ao norte pelo Mar Mediterrâneo. Nesta região aqui, ó, vamos considerando daqui do ponto meio, né? Então, vamos dizer aí, a nordeste pelo Mar Vermelho e também pelo Oceano Índico. Então, tá aí
os mares e oceanos que banham o continente africano. Bem geográfico, né? Bem legal essa aula desse jeito, tá? Então, o Oceano Atlântico, por onde, né, os imigrantes aí da época, né, do século XVI, vieram para o Brasil, por exemplo, ora, saíram aqui pelo Oceano Atlântico. Outros saíram aqui, ó, atravessando o Oceano Índico, entrando no Atlântico, vieram para o Brasil também. O Mar Vermelho tem um contexto histórico gigantesco, né? Por exemplo, a saída do povo hebreu da escravidão egípcia para em rumo à Terra Prometida. O Mar Mediterrâneo, também um contexto histórico gigantesco, porque era o Mare Nostrum no período da Roma Antiga, o mar é nosso, né? Então, está aí o Mar Mediterrâneo. E fazendo parte, olha só, praticamente do espaço geográfico em que a cultura e tudo começou. Se você for pensar, os fenícios que ficavam aqui, ó, já comercializavam com os povos ali na África. Os árabes, muitos árabes, né, acabaram chegando aqui nesse espaço e nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Bom, com isso, vamos fazer junto o nosso primeiro quiz. Sobre o continente africano, marque a alternativa incorreta. Aí, lógico, você vai marcar ali incorreto, opa, beleza. Né? Letra A. As terras emersas do continente africano compreendem os 4 hemisférios. Letra B. O Oceano Pacífico não banha o continente africano. Letra C. A porção ocidental da África é banhada pelo Oceano Índico. E aí? Qual delas? A letra A pode ser? As terras emersas do continente africano compreendem os 4 hemisférios? Sim, mas eu estou pedindo a incorreta, cara, não marca essa. A letra B. O Oceano Pacífico não banha o continente africano. É verdade. Ó, não é só o Pacífico que não banha, tem outros. E a letra C, que é a incorreta e é a que você deve marcar, a porção ocidental da África, ocidental o que é? Ocidental é oeste. É banhada pelo Oceano Índico? Não. É pelo Atlântico. O Oceano Índico é na porção oriental. Se for arrumar, ou arruma aqui para oriental, ou arruma aqui para Atlântico. Beleza? Seguindo, a África hoje. Como que está esse continente hoje? Apenas dando um briefing inicial, tá? É um processo de urbanização intensificada, ou seja, a África está passando por esse processo de urbanização de uma maneira muito intensa. Ela está se urbanizando. Isso por quê? Porque investimentos estrangeiros em infraestrutura está promovendo e modificando aquele espaço geográfico africano, com investimentos de muitos países estrangeiros em cima de países africanos. E aí eu preciso que você, por favor, olha para mim agora, presta muita atenção. Meu querido, minha querida, a África é um continente com 56 países. Isso. Você acredita que tem alunos que eles pensam que a África é um país? Não, cara. A África é um continente, tem 56 países dentro desse continente, com diferentes grupos étnicos, inclusive. Isso é muito importante, tá? As relações econômicas hoje na África estão diretamente relacionadas, né, aos investimentos estrangeiros por conta de países como a China. A China vem investindo maciçamente dentro da África. Então, que antes a Europa dominava aquele espaço e, de certo modo, investia com interesses, agora é a China que vem crescendo, investindo em infraestrutura, fazendo com que a África participe do mundo globalizado nos dias atuais. E, mesmo assim, os contrastes socioeconômicos ainda são muito acentuados dentro daquele continente. Vamos fazer esse exercício, você dá uma copiadinha lá, enquanto eu leio, e daí você responde, eu dou um tempinho para você. Considerando os aspectos gerais da África, na atualidade, podemos afirmar que, letra A, na atualidade, mesmo sendo considerado um continente em transformação, ainda há muitos contrastes sociais. Letra B, o processo de urbanização é lento. Letra C, as relações econômicas do continente continuam ligadas à Europa. Dá uma pensada, dá uma recordada no que a gente falou e eu já retorno.
Olá pessoal, tudo bem? Voltando então ao nosso exercício, posso retomar um pouquinho com vocês? Quando eu falava da datação do nosso planeta, lembra? Lá em Easy Bay, na África, nós tivemos a datação do planeta por um cientista chamado Arthur Holmes. Ele pegou aquela rocha e levaram, na verdade, para ele, olha, achamos uma rocha escura, polida, bem desgastada, ele mediu tal, né? E aí chegou a 4,5 bilhões de anos, que é a data que a comunidade científica aceita. Mas eu quero dizer para vocês assim, tem várias formas de você chegar a essa datação. Eu citei o carbono 14 apenas porque talvez dentro desse entendimento inicial você saiba, né, o que significa datar por um elemento químico. Mas não é a única maneira e forma de se fazer. Com certeza não foi pelo carbono 14 porque ele é limitado. Mas aí pode ter utilizado outros produtos químicos, né, para chegar através de tabelas comparativas à datação do nosso planeta. Mas sim, foi esse grande cientista que datou o nosso planeta. Enquanto jovem, né, ele datou o planeta. Enquanto mais velho, ele acabou fazendo uma coisa mais legal ainda. Descobriu, falando um pouquinho e homenageando ele, né, os movimentos convectivos da astenosfera. A astenosfera é uma camada de magma entre o manto superior e a crosta. Mas isso é só mais uma cultura para vocês aí, tá bom? Vamos responder agora a nossa atividade, que é bem legal. A geografia é linda por isso. São tantas coisas e a gente tem que dominar tantos assuntos e tanta leitura que nos faz aí ficar apaixonado por ela. Vamos lá? Considerando então os aspectos gerais da África, na atualidade nós podemos afirmar. Então eu quero saber qual que é a certa. E com certeza você marcou a letra A, né? Porque mesmo sendo considerado um continente em transformação, há muitos contrastes sociais. Por que é importante essa questão você ter anotado, gente? Ora, por um motivo. A África está em constante transformação. E a gente não pode pensar esse continente como estanque, parado. Não. Ele está sendo... países estão investindo no continente e muitos desses países africanos estão participando do mundo global aí, de uma maneira mais intensa. Tudo bem? Vamos para frente então. Relevo africano. Olha só. Repare, do modo geral do nosso relevo da África, que ela tende entre amarelo e o laranja, porque é um relevo de planalto. As altitudes ali são altitudes aí em torno dos seus 1000 metros, e esse relevo é bastante desgastado pelos processos erosivos, ok? Pela intensificação de, vamos dizer aí, de erosão e principalmente de intemperismo, ok? Que são dois assuntos que também vocês devem ter estudado, ter domínio sobre isso aí. Dá uma pesquisadinha, caso você precise, né? Então tá aí. Essas relações de intemperismo, então, e de erosão fizeram com que esses planaltos fossem bastante desgastados. Sabe que o nosso planeta busca o equilíbrio. E de que maneira? Um rio não quer ser um rio meândrico, ele quer ficar reto. As montanhas não querem ficar elas querem também tender a esse equilíbrio. Nós buscamos o equilíbrio enquanto pessoas, não é assim? Você não vai querer uma pessoa toda agitada, mas também você não quer uma pessoa parada, ok? E o relevo, e o planeta, e a dinâmica do nosso planeta não é diferente. Neste sentido, e falando um pouquinho disso, as planícies litorâneas, elas estão nessas áreas verdes. Repare que ela contorna o continente africano. São as planícies, então, litorâneas, ou estão em um lá, ou então as planícies estão próximas dos rios nesse espaço. Aí eu posso destacar algumas, a bacia do Congo, o rio Zambeze, e principalmente, né, vamos dizer assim, o rio Nilo, do qual nós tivemos a grande civilização lá egípcia e toda aquela marca que aconteceu dentro desse continente fascinante. Ok? Muito bem. Vamos destacar enquanto relevo o Monte Kilimanjaro, ok? Que fica naquele espaço, e aí venha comigo um pouquinho. Tá vendo essa parte aqui, ó, escrito Península da Somália? A gente chama ali de o chifre da África. Ali é bem importante para nossas aulas futuras. Queria que você prestasse uma atenção quando eu falar assim, lá no chifre da África. O chifre da África é a Península da Somália.
É o termo que normalmente a gente usa mesmo, é onde você tem ali grandes problemas aí socioeconômicos naquele espaço. Tudo bem? Muito bem. Nessa região aqui dos Grandes Lagos, né, nós também vamos ter aí o planalto dos Grandes Lagos e a nascente lá no Lago Vitória do Rio Nilo. Vamos falar um pouquinho dele? O Rio Nilo não é mais o maior rio, é o Amazonas, tanto em extensão como também em volume de água. Então o Amazonas já houve pesquisas recentes a respeito disso, antes tinha aí qual é a maior e tal. Não, na verdade é o Amazonas, tudo bem? Vamos para frente? Clima e vegetação. Cara, clima e vegetação são namoradinhos. Eu não sei fazer muito bem, mas tudo bem. Clima e vegetação são namoradinhos. Por que são namoradinhos? Porque o clima tem dois elementos que a vegetação se apaixona por ele: temperatura e umidade. Com a temperatura e umidade adequada, aí você teria a vegetação associada a ele. Olha esses dois mapas. O primeiro aqui, ó, de clima. O segundo de vegetação. Veja as manchas como são parecidas. Significa dizer o quê? Ora, se eu tenho um clima do tipo equatorial, a vegetação também é uma vegetação equatorial ou tropical. Tá vendo? As áreas de deserto estão associadas a um clima árido e semiárido, onde você tem aqui, ó, a região do Saara e nós temos aqui a região do Kalahari. Aqui nós temos os climas, ó, o semiárido e o árido em ambos os lados. Então existem conexões entre clima e vegetação. As savanas, estepes e pradarias já serão uma forma aí de vegetação que estão associadas ao clima e na transição praticamente de um clima árido e semiárido para um clima mais umedecido, ok? Que seria o clima tropical. Então, aqui, o que eu queria que vocês vissem, de um modo geral, é que a África tem uma biodiversidade bastante grande. Haja visto a turma do Madagascar, né, por exemplo. Né, tem leão, tem lá o elefante, que fazem parte da fauna daquele espaço. Tudo bem? Beleza até aí? Vamos para mais um exercício, então? Olha lá. Você vai copiar e responder no seu caderno ou na sua área de anotação, considerando os aspectos físicos da África. V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O relevo de planalto é predominante no continente africano. Verdadeiro ou falso? Letra B. A grande extensão longitudinal do continente permite grandes variações climáticas como o árido e o semiárido, o tropical, o equatorial e o mediterrâneo. Letra C. Na transição entre o deserto e a vegetação tropical, encontramos as savanas, estepes e pradarias. Vou dar um tempinho e você responde.
Pronto, Rafael. Daí, moçada, conseguiram resolver aí a atividade? Beleza. Quero retomar com vocês uma questão. Quando a gente estava falando sobre uma rocha que foi encontrada lá em Easy Bay, na África, e foi datado ela pelo cientista Arthur Holmes, eu quero deixar bem claro assim para vocês, tá? Existem outras formas de datação. Eu, quando falei carbono 14, eu estava me referindo a uma forma que você ainda consiga entender dentro do nosso nível aqui, 8º ano. Mas é óbvio que não se refere a isso, tá bom? Na verdade, tem outros elementos químicos que possibilitaram, aí sim, chegar a esses 4,5 bilhões de anos. Tudo bem? Só para esclarecer e não ficar nenhuma dúvida, de repente, aí para vocês com esse sentido. Vamos lá. Considerando os aspectos físicos da África. V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O relevo de Planalto é predominante no continente africano? Sim, ele é predominante no continente africano. E a letra B? Cuidado, gente. A letra B é falsa. Por quê? Grande extensão longitudinal do continente permite... Não. Quando se fala de clima, olha para mim, olha bem aqui para mim, bonitinho. Quando a gente fala de clima está ligado à latitude e não longitude. Vamos de novo? Clima, latitude. De novo, clima, latitude, tá bom? Nunca longitude. Longitude não tem a ver com clima, mas tem a ver com fusos horários. É outro papo, tá? Por quê? Por causa do ângulo do Sol. É pela latitude que o Sol vai bater, incidir no nosso planeta com ângulos diferentes, por conta também do ângulo de inclinação da Terra. Vamos cuidar com isso aí. Então, voltando. A grande extensão longitudinal, não. A grande extensão latitudinal do continente, a RUME, permite grandes variações climáticas. O árido, semiárido, tropical, equatorial e o Mediterrâneo. No Mediterrâneo, vamos dar uma cuidadinha aí. O clima mediterrâneo, ele tem um diferencial. No período de inverno no Mediterrâneo, chove mais. E no período de verão, menos. Essa é a exceção. Enquanto que no clima do tipo tropical, ao contrário, que é o que nós estamos acostumados. No período de verão, chove mais. No período de inverno, é seco. Nós estamos próximos aí do inverno, por exemplo, né? A Terra está se movimentando no seu movimento de translação e mais uns pouquinho, 21/6, a gente chegaria aí no ponto de maior afastamento da Terra, entrando então no período de inverno. E você já está percebendo que o Sol já tem uma incidência diferente, que a temperatura está buscando diminuir e que a tendência é de seca, ok? Então, a gente precisa também estar atentando a isso e cuidando disso. Portanto, falso essa questão e falamos um pouquinho do clima mediterrâneo. E a letra C, na transição, na passagem entre o deserto e a vegetação tropical, encontramos as savanas, estepes e pradarias. Belezinha. Vamos lá? Dentro da formação histórica. Bom, já dei um pouquinho uma dica anterior, mas lembra que eu comentava que os árabes, que são principalmente de origem muçulmana, eles acabaram pegando e dominando, né, e se apropriando de grande parte da extensão norte do continente africano. Então, você teria ali, por exemplo, o Egito, a Líbia, a Argélia, a Tunísia, Marrocos. Esses países que fazem parte aí do norte africano, né, eles acabaram sendo aí os países dominados por esses povos árabes. E esses árabes trazem consigo sua cultura, no caso, o islamismo. Neste sentido, meu amigo, minha amiga, nós temos aí uma divisão dentro da África em relação ao outro lado da África, a parte sul ali da África, onde os grupos étnicos diferenciados, né, se instalaram naquele espaço. Portanto, a gente pode dividir a África de 3 formas, na verdade. Nós temos a África do Norte, ou África saariana, ou África branca, fazendo alusão a esses árabes que chegaram. Ou então você tem a África subsaariana, ou África negra, tá? Que estaria na parte sul do Saara. Tudo bem?
Então essa aí é uma herança, no caso histórica, da formação populacional do continente africano. Mais uma atividade aí? Exercício 3. Copiar e responder lá bonitinho. No contexto histórico-cultural, podemos dividir o continente africano em África do Leste e África do Oeste, África branca e África negra, África rica e África pobre. Dá uma pensada aí e já respondemos. Daí, moçada, tranquilo? De novo juntos? Vamos resolver? No contexto histórico-cultural, podemos dividir a África em África do Leste e do Oeste? Não, cara, Leste, Oeste, não, nem falei disso, né? África rica e África pobre? Não. Mas por incrível que pareça, África branca e negra. Por favor, não tem a ver com a pigmentação da pele nesse sentido. África branca e África negra é mais em relação à herança cultural dos povos árabes que acabaram dominando a África branca que fica no norte, lembra? E a África negra ao sul ali da região do Saara, pegando uma das regiões que nós vamos estudar no futuro, chamada região do Sahel. Beleza? Vamos para frente. Regionalização, então, da África. Lembra dos nominhos lá do 6º ano, de repente? Que você fez a Rosa dos Ventos. E daí o norte, sul, leste e oeste ganhavam 4 nomes um pouquinho mais legais. Você tem agora aqui espacializado na África. Ó. Aqui nós temos a África setentrional, que é a África do Norte. Nós temos a África meridional, sul. Nós temos a África oriental, que fica para o leste. Nós temos a África ocidental, que fica para o oeste. E aqui é considerado como a África Central. Posso fazer aqui um parênteses? Gente, nós temos na África a África do Sul, certo? A África do Sul, ela é um país dentro da África, porque nós já vimos que a África é um continente. A África é um continente com 56 países, e um deles é a África do Sul. Então também vamos cuidar com isso aí e não confundir. Seguindo, aí sim, dentro das questões aí de organização da espacial do continente africano, veja que interessante, nós temos aí a África Islâmica, que ele pega toda essa área verde, principalmente essa região aqui dos povos árabes, da influência que eles têm. Aqui no chifre da África, aqui ó, já temos aqui a Arábia Saudita, naquele espaço, que não está aparecendo aqui porque é outro assunto, é Oriente Médio. Tudo bem? Nós temos a África que foi
colonizada pelos anglo-saxões, pelos alemães, né, pelos ingleses, franceses, que já pegou aí a cultura do cristianismo, então essa parte roxa, ok? Nós temos algumas tradições religiosas dentro da África, onde você teria, por exemplo, na ilha ali de Madagascar, e são essas aí as principais formas de regionalização dentro da ocupação daquele espaço territorial, ok? Que nós vamos também estar falando um pouquinho para frente disso. Grupos linguísticos dentro da África. Praticamente, nós temos esses 4 grupos. O afroasiático, que é essa parte aqui amarela, afroasiático o quê? A África misturado com a parte da Ásia, com influência sobretudo do Oriente Médio, né? O Níger-Congo, que ele pegaria toda essa região em laranja, o Níger-Congo, ok? O Nilo-Saariano, Nilo tem a ver com o rio Nilo, portanto, pegaria essa parte em marrom aqui, e o Khoisan, que já é essa parte ao sul aqui do continente africano. São os grupos linguísticos mais, vamos supor, populares, vamos dizer assim, os mais em evidência dentro do continente africano. É lógico que a gente não deve deixar de lado os outros grupos linguísticos também. Mas, para efeito didático, são esses aí os principais, tá bom? Bem, e aí os povos africanos. Cara, os povos africanos são incríveis. Cada um com estereótipo diferenciado, cada um com um tipo, formato diferenciado. E aí eu quero espacializar alguns com vocês. Primeiro, professor, por que lá em cima você não colocou nada? Porque são os povos de domínio árabe, tudo bem? E aí eu estou pegando essa parte da região aqui ó, do Sahel para baixo, essa parte aqui ao sul do deserto do Saara, aí rumo ao sul, tudo bem? Primeiro grupo que eu quero colocar e mostrar para vocês são justamente esse grupo aqui, ó. E esse grupo são os sudaneses. Os sudaneses, eles estão na faixa de transição entre a área de deserto e também as estepes e pradarias. Os sudaneses vivem nessa região que a gente denomina como Sahel, tá? Depois dos sudaneses, a gente vai aqui ver esse grupo aqui dessa região, que são os pigmeus, e esses pigmeus estão juntos com os nilóticos. Por que nilóticos? Porque está bem na região da nascente, no Lago Vitória, do rio Nilo, e que ali formaram civilizações bem interessantes dentro do continente africano. Ok? Vamos para frente. Depois nós temos os bantus. Grande parte dos grupos dos bantus vieram colonizar o continente americano, inclusive o Brasil. Ok? Tem conflitos lá, inclusive, sobre isso, né? Os bantus. Nós temos os hotentotes, que também fazem parte daquela cultura, daquele povo, e também os bosquinianos, que pegaria mais essa região do deserto, no Saara. Lembrando que nós temos aí os povos nômades, e dentro dos povos nômades, a gente não chama eles assim, entendemos o que é nômades, que se desloca de um local para o outro, mas vão receber um nome um pouquinho diferente, esses nômades que lá habitam, ok? Um quiz aí para nós. A regionalização da África nos permite afirmar que, letra A, podemos regionalizar em África setentrional, meridional, ocidental, oriental e central. B, os grupos linguísticos não permitem fazer a regionalização do continente africano, por conta não dá para fazer, porque os grupos linguísticos não permitem isso, não se misturam. C, os povos subsaarianos são predominantemente de origem árabe. Pensa aí, o que você acha? Sem dúvida, a alternativa correta, a letra A. Pô, professor, por que a letra C está errado? Porque os subsaarianos são todos aqueles grupos linguísticos que nós falamos antes. Mas aqueles que estão na África branca, os saarianos, esses que são de origem árabe. Oh, professor, e a letra B lá? Não entendi muito bem. Bom, é que os grupos linguísticos, na verdade, eles não interferem na regionalização do continente. Tudo bem?
Foi possível, sim, regionalizar o continente, como a África setentrional, meridional, sem a necessidade de você atrelar essa regionalização a esse grupo. Agora, que eles podem, sim, regionalizar o continente, se você quiser, por grupos, aí é um outro aspecto de regionalização. Gente, esse aqui eu quero que você copie, cuidado com a pegadinha e me responda, por favor. Moçada, tranquilo? Acharam a pegadinha? Isso, está aqui, não, nada a ver. Vamos lá. O continente africano é marcado por vários contrastes sociais, econômicos e físicos. Com uma vasta extensão latitudinal legal, apresenta clima e vegetação bastante diversificada, lembra? Assim, a população assume traços de acordo com o povoamento histórico do continente, o qual... Opa! Letra A. Dividimos, segundo sua origem linguística, em África saariana e subsaariana, a primeira ao sul e a segunda ao norte. A África saariana ao sul e subsaariana ao norte? Acho que não, hein? Letra B. Dividimos, segundo sua ocupação religiosa e cultural, em África branca ao norte e África negra ao sul do Saara. E letra C, as alternativas A e B se complementam. Olha que questão é essa, professor? Mas você, que é um aluno topzera, respondeu certo. Quem é meu aluno sabe como é que é. Dividimos segundo sua ocupação religiosa e cultural, em África branca ao norte e África negra ao sul. E a primeira, por que está errado? Porque a África saariana, cara, ela fica aonde? Ao norte, e não ao sul. E a subsaariana? Essa é que fica ao sul, tá vendo? Então, uma questãozinha bem simples.
Na aula de hoje, nós conseguimos estudar os aspectos fisiográficos da África, bem como a sua herança cultural, os povos linguísticos, né, as regionalizações, como que tudo isso aconteceu dentro da formação do continente africano, e vimos também que a África está em constante transformação, principalmente nos dias atuais, com apoio de países estrangeiros para os países africanos poderem participar do mundo global. Na próxima aula, nós vamos ver que, num contexto bem histórico aí, e geográfico e geopolítico, nós vamos ver aí o processo de colonização da África e depois descolonização. E essa charge aí já deve estar dando uma diquinha para vocês. Até a próxima, galera!